Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Este que é mais um vídeo da série Profissões. E essa foi uma das mais pedidas, principalmente para as mulheres, porque elas querem saber como se tornar maquiadora aqui no Canadá. Será que eu preciso fazer um curso? Será que eu preciso de licença? Quem vai contar isso pra gente é a Suiane, ela que é uma maquiadora de sucesso aqui no Canadá. Ela mora na cidade de Calgary e vai contar toda essa história pra gente. Olá, Su, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso canal. Oi! Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Estou até nervosa de estar aqui. Imagina, Sempre vendo os vídeos das pessoas. Ai meu Deus, agora é minha vez. chegou a sua vez. Sim, estou muito feliz. Eu acho que realmente é muito. Os seus vídeos são muito esclarecedores para todo mundo. Então, assim, sempre a gente tem muita curiosidade e a gente sempre quer saber mais. Então, assim, muito obrigada também pelo convite. Imagine, e eu tenho certeza que vai ajudar muitas e muitas pessoas. É porque Sim, a gente realmente, quando está no Brasil, a gente não faz a mínima ideia, né? Ainda mais se você está no começo do processo. Você não sabe por onde começar. Então, eu espero que a sua história seja um insight para várias outras pessoas que também pretendem ser maquiadoras aqui no Canadá. Inclusive, já vou te sim. dizer, eu era uma delas. E, Sério? aham, eu trabalhava como bombeira. Para quem chegou agora no Aham. nosso canal, eu trabalhava como bombeira no Brasil. Contudo, eu fiz um curso de maquiagem lá, porque se tudo desse errado, talvez eu conseguiria fazer maquiagem aqui no Canadá para conseguir realmente dinheiro, né? Essa era a minha ideia. Eu falei Sim, assim, pelo menos aprender alguma skill a mais, alguma habilidade a mais, para eu conseguir trabalhar no Canadá, porque ser bombeira interessante, só que é uma área pública, né? Então você sim. precisa tem um certo um certo não, né? Vários requisitos para você conseguir ser bombeiro. Então eu pensei, não, eu preciso aprender uma nova habilidade e foi a maquiagem. Então eu acho que vai ser muito Sim. interessante. Assim como eu acredito Nossa, que tem nunca várias pessoas que imaginei. querem saber. Pois é. Como que pode, né? Bem diferente. Mas então tá, eu quero saber de ti. Já vou começar com perguntas. Por Sim. que Canadá? Como que surgiu essa história de Canadá? Então, eu vim para o Canadá porque o meu esposo, ele trabalha na área de TI. Eu sou de Fortaleza, né? E aí ele recebeu, a gente tinha acabado de casar, ele já havia morado há uns 2, 3 anos atrás, em Mississauga. E aí a gente casou, ele recebeu ele já estava trabalhando para uma empresa daqui, e aí eles começaram a incentivar as pessoas para virem para o Canadá. Então, a gente começou a dar entrada no processo. Foi logo depois que a gente casou. E aí eu sou formada em marketing, né? Minha graduação é em marketing. E aí a gente veio no Natal de 2021, em pleno Natal. A gente era todo mundo na ceia e a gente estava dentro de um avião vindo para cá. E aí a gente realmente veio, assim, ele recebeu uma job offer para vir para cá. Então, essa parte, assim, da imigração foi um pouco mais. Foi muito sofrida, porque para muitas pessoas, muitos colegas dele estavam sendo bem rápido, mas para a gente, assim, foi sofrido, porque a gente teve que entregar documento e depois o documento voltou. Ele não tinha. Ele passou em Mississauga 11 meses e meio. Para a gente conseguir vir já com o PR, ele teria que ter passado um ano de experiência, né, de trabalho no Canadá para ser mais fácil para a gente vir. E aí ele acabou descobrindo quando a gente aplicou, né, quando pouco tempo antes da gente aplicar, que realmente a gente não conseguiria entrar com a experiência dele dos anos atrás. E aí foi isso, assim, eu acho que a minha parte dessa como é que eu vou dizer? Da Da imigração. entrada da Ah. imigração, ela foi assim um pouco mais tranquila, sabe? Ela foi Uhum. mais tranquila, assim, de realmente de vir com, eu vim, vamos dizer, eu costumo dizer isso porque é uma realidade. Eu vim confortável, né, para a situação de tipo, eu não tenho um trabalho, eu vim sem trabalho, então assim, eu vim confortável. Eu tinha ele que me dava esse apoio, né? Então, assim, a gente não veio com, sabe, aquela pressão psicológica de tipo, meu Deus, eu cheguei e eu tenho que arrumar um emprego. Na minha cabeça, eu era assim. Eu sou assim, eu sempre trabalhei desde nova. Então, tava recém-formada em marketing
E eu vim pra cá, assim, já emendando um assunto no outro. Mas quando eu vim pra cá, eu vim disposta na minha cabeça. Nunca foi um sonho meu morar fora. Eu queria fazer um intercâmbio para aprender a língua, mas assim, nunca foi, meu Deus, eu sonho muito em morar fora. Eu não tinha esse sonho, eu tinha curiosidade, eu queria aprender inglês. E Deus colocou na minha vida essa experiência maravilhosa que está sendo. Então, quando a gente começou realmente o processo para vir para cá, eu dizia: não, eu estou aberta para qualquer trabalho. Eu estou aberta para qualquer trabalho. Eu já trabalhei como vendedora. Não, eu acho que todas as pessoas, quando elas ainda estão no Brasil, elas falam, não, eu topo qualquer coisa. O Sim, importante é eu chegar no Canadá. Então foi assim para exato. você também. Exatamente. E na minha cabeça era muito assim, era muito simples, assim. Meu Deus, não adianta, tipo assim, eu só quero trabalhar. Eu chegar lá, eu já tenho tanta experiência, eu sou maquiadora, eu já trabalhei com venda, eu sou formada em marketing, qualquer coisa que vier vai ser lucro para mim. Eu só quero ocupar minha cabeça. Só que quando a gente chega aqui, a realidade não é tão simples assim, E né? é bom para você que está nos assistindo neste momento ouvir a experiência de outra pessoa, porque geralmente é quando a gente fala assim, olha, não é bem assim. Muitas pessoas elas têm um choque de realidade, é que a sua disposição você percebe que ela vai até certo ponto e Meu não vai assim Deus. além daquilo. Então é interessante você citar isso também. Sim, e quando eu cheguei aqui, eu tinha o meu inglês básico, né? Eu estava fazendo inglês, aulas particulares no Brasil, online, mas nada assim de muito novo, nada de meu Deus do céu, isso mudou a chave. Não estava sendo assim até a vivência. Eu nunca morei fora, nunca tinha viajado, eu só tinha ido para a Índia. Então, assim, foi uma experiência completamente diferente. Bem aleatório. Bem super aleatória. Aham. Então, eu não tinha vivência do inglês, né? E eu não levava a sério o inglês, o curso de inglês, sabe? Porque assim, eu ficava naquela, não, mas quando eu chegar lá, eu vou dar um jeito. É importantíssimo você falar isso também, porque eu tenho certeza que quem está nos ouvindo está passando por uma situação muito semelhante. A gente acha, não, eu tô indo no cursinho, imagina, né? Mas quando eu chegar lá, tudo vai melhorar, né? Porque eu vou estar na imersão, verdadeira imersão, quando na verdade, quando você chega, o que você tem é um baita de um choque de realidade. Você vê que não é bem assim, que o inglês não vai ser tão simples assim, e que Não, quando você estava no Brasil, talvez se você tivesse dado mais atenção ao inglês, o seu futuro profissional poderia ser muito melhor. com toda certeza. Eu falo isso até mesmo pela experiência a pessoa que eu tenho dentro de casa, que é meu marido, que ele se dedicou muito no inglês dele. No inglês, fazendo o inglês no Brasil ainda, né? Então, assim, eu não levava muito a sério. Eu disse, não, quando eu chegar lá, a gente dá um jeito. Não é possível, vou desenrolar. E aí chegamos aqui. Chegamos no inverno, menos 40 graus. Meu Deus, eu pensava a todo momento, eu quero chorar, eu quero voltar. Tá. É, Você chegou a foi pensar muito isso então? difícil. Pensei porque assim foi um choque de realidade muito grande, principalmente do clima. A gente acha que Uhum. a gente vai se adaptar, vai ser rápido, vai ser muito tranquilo, mas não é, né? E aí, E cabe lembrar que Sul é de Fortaleza, né? sim, Cabe lembrar. Então, quente, imagina a troca drástica que foi para ti, né? foi grotesca, assim, foi muito diferente. E aí o Vinícius o meu marido já estava trabalhando, já foi para a empresa, e tudo mais. E aí, que foi que eu fiz? Gente, vou começar a mandar os meus currículos. Vou traduzir em inglês, vou dar o meu máximo. E aí eu achei que eu estava super pronta para o mercado de trabalho, né? Traduzir o meu currículo, tudo mais, comecei a mandar. E nada Eu vinha, não ia, tinha. eu ia te perguntar, quanto tempo depois que você começou esse processo de enviar os currículos que você começou a receber respostas, mesmo, isso é importante, com work permit no Canadá? É. E aí eu não tinha resposta nenhuma. Eu não tinha uma resposta negativa. Não é isso que a gente precisa. Ou essa sua habilidade, ou então a gente queria tanto tempo de experiência. Eu não tinha resposta nenhuma.
Então, assim, meu coração, ele ficava, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Né? Eu abandonei minha profissão, estava recém-formada em marketing, trabalhava dando cursos de maquiagem profissional e de automaquiagem no Brasil e ainda dava aula em universidade na parte de Caramba, maquiagem também. Então, nossa. assim, a minha carreira, ela estava indo, entendeu? Ela estava subindo. Tá, minha pergunta é, para quais tipos de vaga que você aplicava? Marketing Sim, eu ou... aplicava para marketing. Uhum, Eu ah, aplicava para marketing porque interessante. eu achava que seria mais o percurso mais rápido. Antes de eu Entendi. vir, inclusive, eu coloquei lá no Facebook, no grupo de brasileiro, eu coloquei assim: vocês conhecem alguma brasileira no grupo do Facebook de Calgary? Vocês conhecem alguma brasileira maquiadora? E aí eu queria saber, eu tô indo para Calgary, eu quero saber mais, quero saber como funciona e tudo mais. E assim, a parte de beleza no Brasil, ela é muito sofrida. Pelo menos a minha foi muito sofrida, sabe? Uhum. Eu não tinha final de semana, eu não tinha um Natal. No Natal eu ia realmente só para jantar. Eu não tinha um tempo para mim, eu não tinha realmente uma qualidade de vida, porque eu ganhava o que eu ganhava, eu tinha que investir, né? Então eu fiquei naquela, cara, eu acho que tá na hora de eu abandonar o barco de maquiagem. Eu acho que, como eu já tô formada, então assim, eu tô indo para um país não vou recomeçar realmente no marketing. Eu tô Sim. conseguindo evoluir no marketing, eu tô já tava quase coordenando. Então eu fiquei assim, não, então vamos encarar o novo. Tô indo pro novo, vamos encarar o novo. Só que a realidade, assim, foi tudo por água abaixo. Porque eu não recebia nada, essa pessoa que quando eu coloquei no Facebook, disseram assim, ó, tem essa pessoa, a Jane. Ela é minha maquiadora, não sei o quê. E aí eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei assim, oi, tudo Uhum, bem? Eu sou de Fortaleza, sou maquiadora, eu queria saber como é o mercado de trabalho aí. Porque eu já queria, assim, uhum. estar um pouco mais aberta Mas, realmente ao mercado, caso uhum. fosse necessário. E aí foi quando ela falou assim, olha, eu não trabalho só como maquiadora. Então foi É, isso que... Isso. E aí aquilo ali veio como um balde de água fria em E mim. você se abraçou naquele único comentário e a partir disso que você acabou guiando a sua trajetória. Foi. E aí ela me falou assim, olha, mas eu posso te ajudar. E a gente começou a se falar. Ela foi maravilhosa comigo. Assim, ela me mostrou Calgary logo quando eu cheguei. E aí ela trabalhava na Roots Bay, né, Uhum, de Downtown. E aí eu comecei a fazer curso de inglês aqui, né? uhum. Comecei a fazer curso de inglês. Qual foi o nível que você chegou aqui? Básico? Eu cheguei aqui Entendia? com. Eu entendia, mas eu não conseguia falar. Eu entendia, o Ah, meu listening era o muito clássico, melhor. né? O clássico. O clássico, eu entendo tudo, eu só não consigo falar. Esse Consigo é o clássico. Exato. Só que aí eu ainda achava que o meu listening, quando eu estava no Brasil, eu achava que ainda era muito bom o meu listening. Era muito, muito melhor do que eu achava que era. Mas quando eu cheguei Uhum. aqui, que os canadenses começaram a falar, imigrantes começaram a falar, tudo muito rápido, ou então muito baixo, eu vi que, meu Deus, não é nada. Não, não. E assim, eu acho que o meu período da chegada foi muito, vamos dizer assim, foi traumático para mim, né? Foi traumático, foi muito difícil. Foi. Várias vezes eu pensei em voltar, em desistir, e dizer assim: poxa, se eu voltar para o Brasil, eu tenho meu trabalho, né? Eu tenho para onde voltar. Apesar de eu ter sofrido muito no Brasil, sabe? Eu sofri muito. Eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. Eu já vendi bombom, já vendi adesivo, eu já tive loja de roupa, eu já fiz tudo para ter uma qualidade Empreendedora de vida nata. melhor. Sim, Pois é. Mas olha só que interessante, e é muito importante você estar falando isso, porque você já passou por vários estágios na sua vida. Sua vida no Brasil não foi fácil. não, Você já estava, e você estava em ascensão na sua carreira, né? sim, E mesmo assim, o Canadá, que é conhecido por um país de oportunidades, por várias vezes você pensou em voltar. sim. Era o que o meu marido ele falava. Ele dizia assim: Suiane, mas quando tu estiver lá, tu vai poder ser o que você quiser. Se você quiser ser maquiadora, só maquiagem, trabalhar só com maquiagem, se você quiser trabalhar só com marketing, se você quiser fazer alguma coisa nova, é um país que está totalmente aberto. Quando eu cheguei aqui, eu não via essa abertura, Você não sabe? conseguia Assim, enxergar. não conseguia enxergar.
E aí eu passei, eu acho que 5 meses enviando o currículo e eu não tinha uma resposta. Tá, você acredita, e eu faço aqui o papel da leiga mesmo, né, para o pessoal que está nos Sim, assistindo. Você acredita que isso foi devido ao seu nível de inglês, ao que você colocou no seu currículo, talvez por ser overqualified para as vagas que você estava aplicando, pela forma que você escreveu o currículo, você julga que você não ter tido resposta por 5 meses foi por qual motivo? eu acredito muito que foi por conta do inglês. Assim, eu estava enviando muito no LinkedIn, eu acho que o meu currículo estava muito cru. Ele estava, eu acho que você, eu acho não, hoje eu tenho certeza. No currículo você precisa colocar as palavras-chave, sabe? Eu acho que e você tem que direcionar aquilo que você quer. E meu currículo ele não estava direcionado, sabe? Então, assim, eu sofri muito nesses 5 meses. Nesses 5 meses, assim, a minha ansiedade, ela piorou, eu só queria dormir, eu não queria mais ir para aula de inglês, eu não tinha mais paciência para aula de inglês. Então, assim, foi muito, muito difícil. Às vezes as pessoas, elas acham assim, ah, ela já tá lá, tá fácil. Não, mas não é fácil, sabe? Não, O choque de realidade aqui é gigantesco e é doloroso, sim. Uhum. sofrido. E a curva de aprendizado do inglês, ela não é assim, né? Não, Que você começa, ela demora, ela demora. E se você não enxerga resultado, você não se sente motivada a continuar. Então você já está sofrendo, exatamente. já está com ansiedade, você não consegue emprego, você não consegue enxergar a sua evolução no inglês, enquanto o teu cônjuge está lá voando, né? No Sim, trabalho dele. Você se sente ainda menor, teu cônjuge está lá, você está descendo. Assim, poxa vida, você se sente mal, né? O seu psicológico ele tá duramente abalado e isso acaba piorando a situação. com toda certeza. Eu estava fazendo, graças a Deus, assim, eu sempre fiz terapia, então, assim, eu acho que a terapia foi o que me ajudou muito a ter essa. É, eu consegui amadurecer, sabe? A dificuldade que eu estava tendo. Fiz 3 meses de curso de inglês no período da manhã e no início da tarde. E foi assim, meu Deus. O curso de inglês, eu acho que, pelo menos para mim, na minha experiência, eu acho que o que foi mais proveitoso para mim foi a vivência, sabe? Foi Perfeito. escutar, foi não falar inglês. Eu tava com meu colega, ele não sabia inglês tanto quanto eu, mas eu não entendia a língua que ele falava, mandarim. Eu não entendi. Então, assim, a gente tinha que se esforçar. A gente tinha a obrigação de se entender. A gente tinha a obrigação de, mesmo falando o inglês de uma forma errada, mas a gente tinha que falar, né? Uhum. Então, assim, eu acho. Aí, finalizei os 3 meses, né, do meu curso de inglês. Eu acho que, assim, foi muito bom. Poderia ter sido melhor, obviamente, poderia. Eu que escolhi, a gente escolheu, assim, um dos mais acessíveis, o curso de inglês, um dos mais acessíveis mesmo. Porque eu até ia te falar, a forma que eu estudo hoje, eu estudo até hoje inglês. O que que eu faço? Eu tenho exatamente isso. Eu converso com um nativo. É um tutor nativo. Exato, Não existe entre nós a possibilidade de falar português. Não existe. Então, assim, eu tenho que encontrar uma maneira de me expressar em exato. inglês. Então, assim, E era isso que eu tinha. A uhum, dificuldade que eu tinha no meu curso de inglês era justamente essa. Eu estava com minha professora maravilhosa no Brasil, mas aí eu falava alguma coisa, eu falei, como era aquela palavra mesmo? Como é que eu falo isso no passado? Em português. Então, assim, ela me ajudava, sabe? Então, assim, acaba que tal hora, o professor, ele sente que você tá tão desconfortável a um ponto que ele vai dizer assim, ah, tá, vou ajudar ela, vou dizer como é que ela vai fazer a pronúncia da palavra, ou então como ela vai falar. Então, assim, foi o inglês para mim, eu acho que foi. É o que eu digo também, é uma chave que você tem que virar quando você está no Brasil. Que você realmente tem que se dedicar, você tem que realmente se esforçar. Porque sim, o inglês é o básico, assim. Não adianta você ficar na bolha de brasileiro. Porque você nunca, pelo menos na minha visão, você nunca cresce. E pelo que eu vejo das minhas amigas também. Você fica presa naquela bolha e, poxa, às vezes é uma emergência, é uma ida ao hospital e você não sabe se comunicar, você não sabe se expressar. É um acidente que, infelizmente, aconteceu. É alguém que bateu na tua porta, que veio fazer um reparo, que já aconteceu, isso logo no início aconteceu comigo, veio fazer um reparo e eu fiquei super assustada, porque eu não entendi, eu tava nervosa, eu não entendi o que ele falava. Então, assim, o inglês, para mim, eu acho que foi o principal motivo de eu não ter nenhuma. O currículo também, obviamente, eu acho que foi 80% o inglês e o restante foi o currículo.
Mas o inglês, assim, disparadamente foi uma das coisas que eu tenho certeza que se eu tivesse me esforçado mais, e se eu tivesse me dedicado mais, e a história de eu estou aberta para todo e qualquer emprego, não é verdade. A gente, quando está na nossa, no nosso conforto, que é no Brasil, falando em português, que é trabalhando onde você está trabalhando, ruim ou bom, você tem uma amizade em qualquer trabalho, você tem a sua mãe, você tem a sua família, você pode ligar, você pode ver. E aí é muito. O choque é muito doloroso, assim, é muito sofrido, né? Então, é isso. Eu acho que foi bem. Para mim, foi bem traumático, assim, não foi fácil. E é muito interessante você falar isso, porque muitas pessoas elas acabam menosprezando essa etapa. Eu até fiz uma dinâmica esses dias com o pessoal da Jornada do Imigrante, que é o nosso grupo, né? Falei assim, então tá, então vamos simular uma entrevista de emprego aqui. Me fala um pouquinho mais sobre você. Em português. Em português já é difícil, quando você está sendo testado. Agora fala em inglês. Não sai, não sai. Então, assim, Não sai. muitas vezes a gente acaba não dando o devido valor para o que vai fazer a gente de fato mudar de vida. O estar no Canadá por si só, muitas vezes, não vai resolver sua vida. Não. Né? O que vai resolver é você, de fato, abraçar o país. E saber falar a língua é uma etapa importante disso, porque é com a língua que você vai conseguir ter ascensão profissional, que talvez é o que você esteja buscando aqui, né? Sim. Novas oportunidades. Então, saber falar o idioma é extremamente importante e a Su está aqui para reforçar isso para vocês. É o básico, sabe? Uhum. Tem muita gente que fala é o básico que funciona, mas é realmente o básico que funciona. Você tem que Uhum. fazer realmente o chão para depois você ir crescendo. E foi Uhum. assim, o inglês ele foi tão uma virada de chave para mim que quando eu terminei meu curso de inglês, eu sempre ia para a loja onde a minha amiga trabalhava. Ela era maquiadora da MAC Cosmetics. E Uhum. aí ela sempre dizia, amiga, eu também. Ela passou um ano sem trabalhar. Como maquiadora Caramba. também, ela não achava emprego, ela sempre se achava insegura, o inglês não era bom o suficiente, então assim, ela passou um ano. E aí eu ficava naquela, meu Deus, o meu prazo é um ano, na minha cabeça, o meu prazo é um ano. Se em um ano também eu não conseguir, Gente, você se mas olha compara. só. Exato, você falou uma coisa muito interessante e eu tenho certeza que isso acontece com todo mundo. Você escuta ou vê a experiência do outro e você cria como se fosse um espelho. Você acha que Sim, não existe outra possibilidade a não ser aquela que está acontecendo com aquelas pessoas, só por causa de uma coisa que prende vocês, né? Quando na sim, verdade cada um é livre para construir sua própria história, né? E podem sim, acontecer várias variáveis. Só que você está tão imerso no seu problema que você só tem uma referência e você segue aquela. sim, exato. Eu tomava muito aquela realidade dela como a minha realidade. Aquilo ali era o que eu ia ter. Uhum. Então, assim, depois que eu já tinha desistido, assim, já tinha, não estava obtendo nenhuma resposta com o currículo de marketing, assim, gente, eu vou trabalhar como server, como garçonete, eu vou trabalhar como qualquer outra coisa, eu só preciso trabalhar. Só que quando você na sua cabeça, você consegue trabalhar com isso. Mas daí, quando eu comecei a ver gente, colegas minhas saindo meia-noite do trabalho, finais de semana também não tinha os finais de semana. Dependendo das pessoas, para ter um valor, né? Ganhar um valor ok. Abdicando muito da sua vida, eu fiquei, gente, eu acho que eu não tô pronta para isso. É. Tinha uma amiga minha, tem uma amiga que mora em Toronto, ela trabalha como cleaner. E eu ficava naquela, meu Deus, ela trabalha como cleaner, ela tinha tudo no Brasil, por que eu não posso trabalhar? Eu já vim de uma vida sofrida, então assim, se eu for sofrer mais um pouquinho aqui, só no começo, tá tudo bem. Mas até você partir para o braçal, é muito diferente. Muito diferente. Então, eu já comecei na minha cabeça, o trabalho que vier, eu vou aplicar. E aí minha amiga falou assim, Sui, por que você não aplica para cá? Aí eu falei, amiga, eu não sei inglês. Assim, eu tô saindo, eu tenho mais um mês e meio de curso de inglês, mas assim, eu não me sinto segura. E eu ficava sempre naquela. Tava com as minhas notas no inglês estavam ótimas. Uhum. Tava sempre saindo, sempre tava conversando. Os meus colegas do inglês diziam assim, Suiane, você é muito comunicativa.
eu me sinto à vontade para falar com você, mesmo eu falando errado, aí eu ficava, meu Deus, coisa boa, não sei o quê. E aí Mas ela falou às assim, vezes aplica. é o único, é aquele incentivo que você precisa para tomar a iniciativa, né? É Sim, alguém acreditar em você. Por mais que você não, na sua cabeça, você acha que você não é bom o suficiente, é alguém falar, vai, você consegue. Você sim, coloca, ele falou que eu consigo. Então eu vou tentar, sim, né? Muitas vezes é assim, eu vou sim. tentar. E foi isso. Ela me disse, Sui, aplica para vaga. E aí ela me apresentou outra moça, que ela era gerente da Estée Lauder. E aí ela falou, ai, vem. E aí eu tava com mais outra coisa que é muito importante, eu acho que vai ser, vira a chave também para muita gente. O jeito que você se veste. Perfeito! Isso é um ponto que precisamos conversar. Pode abrir o jogo. Fala a verdade. Fala a verdade. Estava saindo do meu inglês e eu ia como uma menina. Eu ia com uma calça jeans, um tênis, uma jaqueta, mochila, não ia maquiada. Ninguém dizia que eu era maquiadora, porque eu não vendia e eu sempre fui muito. Eu Não sempre se vendi portava muito. como tal. Aham. Não. E no Brasil eu sempre fui muito arrumada, mas aqui aquilo eu tava tão mal na minha cabeça que eu disse, não vou me maquiar. Tô indo pro meu inglês, pra que eu vou pro inglês maquiada? Pra que eu vou pro inglês arrumada? Então, quando eu me lembro que ela me falou assim, olha, por que você não vem deixar o seu currículo aqui? Mas quando você vier, bem diferente. Aí eu fiquei Nossa. assim, Você meu ter que ouvir Deus. isso de alguém deve ser duro. Foi para mim e assim eu vi que a minha autoestima ela estava muito baixa, né? E aí você vê, assim, você escutar de uma pessoa que você não conhece, isso é muito duro. E aí eu fiquei, meu Deus, para onde a Suiane tá indo? O que é que tá acontecendo com ela? E Eu aí, fico pensando como devia estar aqui sim, para refletir em todo o resto, né? Só em que o que todo o que resto. acontece? O que eu penso, né? Dar meus 5 centavos aqui de contribuição. É, a média dos canadenses, eles são assim. Né? Eles saem de Sim, moletom na rua, tênis, às vezes crocs, e a gente acaba abraçando como é a média dos canadenses. Contudo, você tem natural. todo um background, né, atrás de você. E se você quer alcançar determinada posição, você precisa abraçar como aquela posição é. Por mais duro que isso seja, por mais polêmico que isso seja, faz o teste você. Começa a se arrumar. Começa a aparecer maquiado, cabelo feito, roupa alinhada, para você ver como as pessoas irão te tratar de forma diferente. Totalmente diferente. E assim, foi um up, sabe? Foi um comentário que ela fez. É porque assim você fica parecendo uma menina. Você parece um adolescente, assim. E aí eu fiquei, poxa, como assim? Nunca, assim, eu tô aqui há 5 meses, nunca ninguém me falou isso. Pessoas próximas a mim, amigas minhas, nunca falou. E chegou uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho amizade, e falou isso pra mim. E aí aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Ficou na minha cabeça e detalhe, quando eu ia pra aula de inglês, todo mundo falava da minha roupa. Essa roupa é muito bonita, isso é muito bonito. Mas eu ia muito confortável. As pessoas continuavam a falar que era bonito, mas era o meu confortável. Eu não estava nada além, eu estava assim no meu básico, sem maquiagem, eu estava com uma roupa ok. E aí ficou aquilo na minha cabeça e eu falei assim, cara, eu tenho que mudar isso. É, eu sempre fui a pessoa que vendi o que eu era. Eu sou uma boa vendedora, sabe? Eu sempre fui uma excelente vendedora. Isso eu não tenho como não falar que eu não sou. Então eu fiquei, tá, eu preciso, eu sou uma maquiadora. Eu sei como me maquiar, eu sei como me valorizar, eu sei como valorizar os meus traços. Eu preciso mostrar isso. E aí foi quando essa mesma amiga, ela me falou assim, Sui, vai abrir uma vaga para Clinique. Aplica. Aí eu fiquei naquela. A síndrome do cachorro vira-lata. Não sou capaz, não sou boa. O meu background no Brasil não vai interferir em nada aqui. Vou aplicar, mas não vou conseguir. Mas eu, como uma boa brasileira,
eu fiquei no fundo do meu coração, eu dizia, eu sentia que Deus, ele estava iluminando, dizia assim, minha filha, não desista, você já conquistou tanta coisa no Brasil, você já sofreu tanto, mas você já conquistou tanto, agora, você só vai, agora é só subida, você já passou pela ladeira. E aí eu me apegava muito a esse sentimento que Deus colocava em mim, apesar de tudo, apesar da síndrome do cachorro vira-lata estar sempre ao meu redor, mas eu Nossa. me apegava naquele sentimento que eu tinha profundo em mim, de que eu ia conseguir uma hora. Apliquei para a vaga, como se fosse numa quinta-feira, à Uhum. noite. Na sexta-feira, na quinta-feira pela tarde. Na sexta-feira pela manhã eu recebi uma ligação. Hum. Entrevista. Entrevista. E aí? Entrevista para o dia que eu escolhesse. E aí Uhum. eu fiquei, olha, eu recebi o seu currículo, muito interessante, você tem muito conhecimento, é isso que a gente precisa, pode ser amanhã? E aí eu fiquei, não, eu tenho que treinar o meu inglês, ela vai fazer pergunta e eu tenho que estar com o meu inglês para a entrevista. E aí eu falei assim, pode ser na segunda-feira? E aí foi na segunda-feira, eu passei sábado e domingo estudando, como Treinando. nunca estudei, sabe? Que isso é o que eu, para quem vem falar comigo que quer fazer isso assim, gente, não deixa para a última hora. Não. Eu, me vendi muito bem, eu estava muito confiante na minha entrevista, fui aprovada de primeira, eu teria que passar por mais duas, três fases. A minha entrevista durou 10 minutos, mais ou menos. Então, assim, eu soube me vender, eu estava realmente a Suiane, maquiadora, professora, sabe? Que ensina em universidade. Eu estava, sabe? No capricho. E aí foi quando começou a minha volta, vamos dizer assim, na parte de beleza, aqui no Canadá. Foi quando eu comecei como part-time, freelancer, né? E eu já dizia aquilo, cara, eu tô muito feliz, isso é uma conquista muito grande para mim. Só em eu já ser part-time, daqui a pouco eu vou ser um full-time. E aí, a minha entrevista foi maravilhosa. Ela era uma canadense, muito paciente, muito doce, sabe? Muito maravilhosa. E aí, eu comecei a trabalhar, eu era da Clinique, e aí eu sempre falava para ela, eu sempre fui pau para toda a obra. Mas assim que tem que Não, ser. tempo Aham. ruim, eu não tinha tempo ruim. É para trabalhar, é para ir maquiar meia-noite. Eu tava maquiando muito no Brasil, grávida, para parir no hospital. 3 horas da manhã, 2h30, eu tava saindo de casa para 3, estar no hospital para fazer a maquiagem da mulher. Não Uhum. tinha tempo ruim para mim. E aí foi quando eu comecei a falar, tô precisando mais de hora. Dani, você tem mais hora? Uhum. Dani. E aí foi naquilo e ela foi me dando mais horas. Aí eu ficava na Sephora, na Hudson's Bay e no. Nesses dois. Na Shoppers Então também, você, né? então você tinha que ficar fazendo. Rodando, rodando. E Entendi. eu rodava Calgary, né? E aí, mas eu sempre falava pra ela, por favor, eu quero mais. E aí teve até que um dia eu falei assim: olha, se você souber de alguma oportunidade, eu quero. Uma oportunidade full time, eu realmente quero essa oportunidade. E ela falou assim: a gente tem que ter calma, porque a gente tá saindo do inverno. Eu sei que a gente vai ter vaga full time, mas não agora. E aí, uma semana depois, ela me fala assim: tô com uma vaga full time pra você. E aí eu falei assim: quê? Isso foi em 2 meses, sabe, de trabalho. E Aham. aí começou, aí fui pra Hudson's Bay. Eu era a única brasileira, única brasileira não, eu era a única que trabalhava para Estée Lauder aqui em Calgary em dois períodos. Eu era part-time e eu era full-time ao mesmo tempo. Eu não tinha Olha. folga. A minha folga era ser part-time e eu fui a única que conseguiu essa graça, porque a Hudson's Bay ela não aceita você trabalhando Em em dois. outra empresa. E aí Entendi. eu mostrei que eu queria, sabe? E é isso que Uhum. às vezes eu vejo que falta nas pessoas, é mostrar realmente que elas querem. Uhum. Não só fazer o mínimo. Você não pode entregar só o mínimo, você tem que entregar o seu máximo. Se você se propôs a fazer uma coisa, entrega o teu máximo. E aí eu tava entregando o meu máximo, fiquei na Rutas Bay, fiz o primeiro evento de curso, que E o assim, eu inglês? acho.
Não, o inglês estava no começo, o telefone tocava e dizia assim, eu não vou atender. Atende aí. Não vou, não quero atender. Não quero atender esse telefone. Só que aí você tem que desenrolar. Você não tem Sim. mais. A minha gerente era canadense, então assim, ela dizia assim: Sui, tá na hora. Você tá aqui, você tá trabalhando. Você não trabalha Uhum. para brasileiro. Você trabalha aqui para todos. Nossa, E ela era você muito imagina grosseira. ouvir isso? Caramba! Você Mas não trabalha para não. brasileiro. Eu quero que você internalize isso, você que está nos assistindo. Cara, Ela disse imagina se exatamente ouvir isso. isso. Sim. Ela falou exatamente isso. Você não trabalha para brasileiro. E ela sempre me incentivou muito, ela sempre acreditou muito em mim. Mas ela era muito dura nas palavras, mas as palavras que ela era dura, era o que eu precisava ouvir e era o que eu precisava para despertar. E aí Sim. eu falei assim: não, você quer saber de uma coisa? Todos os telefones que tocar aqui, eu vou atender. E Uhum. aí a minha dificuldade foi com abrindo caixa, fechando caixa. Não sabia o que era dólar, sabe? Eu não Aham. sabia contar. As moedas me deixavam louca. E aí eu falei assim: quer saber de uma coisa? Isso eu vou aprender na prática. Então, por uma semana, eu abria e fechava todos os 17 caixas do primeiro andar. E Caramba. foi eu aprendi. E foi aí que quando eu tive esse insight, eu falei assim: não, eu aprendi a abrir e fechar caixa. Eu vou aprender a falar inglês no telefone. Eu vou falar sorry, eu vou dizer, olha, não estou te entendendo. Por favor, você pode repetir? Não Uhum. vou ter vergonha de falar isso, porque eu acho que a gente também tem muita vergonha, sabe? De dizer que a gente não está entendendo. Sim. E aí foi quando eu aprendi. Aí eu disse assim: não, não tenho mais vergonha de inglês no telefone. E aí fiz meu evento, aí passou o inglês, já estava desenrolando, já estava em reunião que não era para eu estar, mas que queriam que eu estivesse na reunião. E fiz evento para brasileira, fiz evento para canadense. Fui a primeira, né, a brasileira na Hudson Bay aqui de Downtown a fazer evento. Eu botei mais de 25 meninas num evento Caramba. de automaquiagem. Isso que eu ia perguntar, como que funciona esse evento, né? Porque às vezes tem outras pessoas da área que não estão nos assistindo, como que funciona isso? Sim. É, eu entrei, só para, eu acho, contextualizar. Eu sou maquiadora no Brasil e aqui eu entrei na parte de gerência, né? Para você trabalhar como maquiadora, ou como, na verdade, profissionalizar pessoas, dar cursos que era o que eu fazia no Brasil, eu tenho que ter uma licença. E aí eu achei que a licença no momento não seria o ideal. Então, foi o que eu fiz. Eu consegui a tradução dos meus certificados Uhum, das para suas cá, credenciais do Brasil? exato. Consegui, mostrei para o head office da Hudson's Bay, daqui de Calgary, e ele falou assim: não, eu vejo o seu trabalho, eu confio no seu trabalho. Então, ele me abriu a porta do curso, e aí eu abri o curso em 3 dias já estava fechado. O curso que era para 20 pessoas, eu coloquei 28. E aí, 25 realmente foram. Aí, as outras três ficaram muito chateadas porque não tinham conseguido ir. E aí, aquela história de mais uma vez, que é para frisar como você é o que você vende o que você é. Foi quando eu acho que eu estava já super bem na Hudson's Bay, eu estava em ascensão, eu estava recebendo incentivo, eu estava em ascensão. Todo mundo me conhecia, os gerentes de outras localidades. E aí foi quando eu falei, não, vou fazer meu último evento. E esse último evento eu vou querer alguma gerência. Eu vou querer alguma gerência de algum counter. Não importa Quanto a tempo marca. depois de Canadá? Que você entrou na empresa, inclusive? Eu entrei no trabalho, no meu último mês de inglês. Eu tava Uhum. faltando um mês para acabar. Quem me contratou, ela disse assim: olha, eu vou esperar você terminar o seu curso de inglês. Não precisa entrar agora. Eu vou esperar. Você está dizendo que você não se sente confiante. Eu vou esperar um mês para você terminar, e aí você começa a trabalhar. Eu acho que eu comecei a trabalhar com 6 meses, 5 meses de Uhum. Canadá, mais ou menos. Tá. Uhum. E aí, com 8 meses, 9 meses, eu estava fazendo evento, estava sendo. Todo mundo já começou a me ver, gerentes de outras lojas, shoppers, já estavam me convidando para trabalhar lá. E eu ficava, não, ainda não é o momento, não é o momento, eu vou esperar, vai chegar o meu momento. E aí foi quando
uma coordenadora de uma marca de luxo. Me viu, me via sempre, me via arrumada, me via Uhum. maquiada, via a forma que eu tratava os meus clientes, via a forma que eu tratava todas as pessoas ao meu redor, e aí comentou com o head office. Hoje eu trabalho para a Givenchy. E Aham. aí ela comentou com o head office da Givenchy, olha, eu tenho uma menina que ela é muito boa, ela tá na Hudson's Bay, ela tá querendo muita oportunidade de crescer, por que que você não convida ela? Só que até aí ela não tinha falado comigo sobre isso. E aí ela sempre falava comigo, ela era sempre muito amável, italiana, inclusive, ela é. E aí ela falou assim: você pretende sair daqui um dia? Aí eu falei: tô esperando só a melhor oportunidade pra eu É, fazer história. a melhor resposta. Estou esperando Caramba. só a melhor oportunidade para e eu falei, ela me viu fazendo o evento, né? Ela disse assim: olha, você vai fazer muita história. Eu disse assim: eu sei, eu vou fazer muita história. Isso eu tenho essa confiança muito forte em mim, porque eu sei o trabalho que eu faço. Sim. Então, ela ficou, olha, pois vem novidade por aí. E aí eu fiquei naquela, novidade, tá bom. Ela não comentou mais, passou acho que 3 semanas, ela falou assim: olha, falei com o Head Office. Vou te deixar de antemão já avisado, ele vai te ligar, ele vai querer conversar com você. Beleza. Nada aconteceu mais. Não tive ligação, não tive mensagem. E aí eu falei Mas com o povo ela. lida com a expectativa do ser humano de uma Exato, forma. exato. E aí eu fiquei, eu pergunto, não vou perguntar, vou esperar. Cheguei nela e falei: oi, tudo bem? Você lembra que você havia falado de mim pro head office da Givenchy e tudo mais? Ela falou assim: ele não te ligou ainda? Aí eu fiquei, não. Canadá sendo Canadá. É Canadá, impressionante. exato. E aí eu fiquei, não, ele ainda não me ligou. Você acha que ele vai me ligar? E aí ela falou, vai te ligar sim. E aí, no outro dia ele tinha me ligado, dizendo que já havia me visto trabalhando, que eu tinha um trabalho muito bacana e que era esse tipo de pessoa que ele queria trabalhando para a Givenchy. E aí, até lá, eu achei que era uma conversa que não ia dar em nada, né? Na mesma semana, eu recebi um convite para trabalhar na Chanel, para ser gerente da Chanel na parte de cosméticos. Detalhe, eu não era gerente na Hudson's Bay, tá? Comecei como part-time, depois full-time, mas nunca gerência. E aí ficou naquela. Só que eu tinha muito em mim aquela da Givenchy, porque foi a primeira pessoa que conversou comigo, realmente me levou conversou comigo pessoalmente. E aí, só que aí ele não me deu mais resposta. E aí eu falei assim, para ele, eu mandei uma mensagem: oi, eu queria saber só se a gente vai conseguir continuar, dar continuidade com o processo, porque eu fui convidada para uma outra marca. E aí foi quando ele falou: o quê? Não, vou falar com você amanhã, te ligo daqui a pouco. Aí ele me ligou no mesmo dia, e aí a gente começou a conversar. E aí ele falou: olha, eu vou entregar o seu currículo em mãos para a gerência. Eu trabalho hoje na Holt Renfrew, que é uma loja de luxo, né, daqui do Canadá. E aí eles têm a parte de beleza, no caso a Givenchy também. E aí ele falou assim: eu vou entregar em mãos o seu currículo, eu quero você trabalhando comigo. E aí tá. Passou 15 dias, eu vi uma amiga minha indo comprar uma bolsa na Holt Renfrew. Eu nunca havia entrado na loja. E aí eu falei assim: amiga, não tenho condições de entrar nessa loja, é muito cara. Não, eu só quero ver, compra atrás que eu vou ver como é a bolsa. E aí ela chegou, ela falou assim: ó, a bolsa tá na promoção. E o universo, ele escuta tudo que a gente fala, né? Toda a energia que a gente emana. E aí ela falou assim: tá na promoção. Eu falei assim: amiga, a minha promoção é de hundreds, não é de thousands. E aí ela falou assim: não, mas tá na promoção. E aí ela realmente estava na promoção, a bolsa. E aí eu fui comprar a bolsa, minha primeira bolsa, na loja. 2 dias depois, eu recebi a ligação de que eles queriam me fazer a job offer. Então, assim, Olha foi só. muito, assim, ao mesmo tempo que foi muito, os dias que passaram foram muito dolorosos, mas foi muito rápido. E aí Uhum. hoje eu sou gerente da Givenchy, da conta,
E estou fazendo eventos. Eles dizem que eu sou a promessa de eventos deles. Estamos aí, espero que sim. E aí fico Nossa, trabalhando também junto na maquiagem, né? Eu atendo brasileiro, eu atendo isso que eu ia te canadense, perguntar. É isso que eu ia te perguntar. É que essa é a sua história como maquiadora no Canadá para empresas, mas empresas. existe também a maquiadora a Su, que também atende as Sim, pessoas, né? Como que sim. funciona isso? Eu não tenho um ateliê ainda, Uhum, atendo na minha casa, então eu faço debutante, noiva, atendimento social. uhum. Quem quiser me contratar, estou no Instagram. Eu até ia falar, mas por exemplo, vamos supor, né? Olha eu. Uhum. Mulher, isso é papo de mulher, hein, homens? Sim, Ó, por exemplo, você atende a domicílio também? Vamos atendo supor. a domicílio. Ah, tá, Atendo a perfeito. domicílio. Aham, E uhum. aí é todo tipo de atendimento, Aham, ocasião. perfeito, entendi. Então, mulherada, especialmente de Calgary, ou se porventura você mora em outra cidade do Canadá e você está indo para a cidade de Calgary, que inclusive tem uma comunidade de brasileiros muito grande, está crescendo Sim, cada vez mais, procurem a Sul, se porventura vocês estiverem precisando de maquiagem, inclusive retornarei para Alberta em breve, eu quero mostrar o seu trabalho por nesta minha favor, face, vai vamos ser um fazer uma prazer. atualização de curso de automaquiagem. Hum, maravilha! Nossa, inclusive, Sim, você tá dando curso de automaquiagem também? sim. Eu Mulherada, estou tentando focar mais nessa parte de automaquiagem, porque é o que as pessoas mais pedem. claro. Aqui é mais acessível você comprar marcas de mais caras de Então, assim, mas elas ainda não sabem como utilizar o produto. Menina. Então, bora fazer curso de automaquiagem. Excelente. Não, então, eu até vou deixar uma dica aí para mulherada de Calgary, porque é uma coisa que a gente acaba fazendo no Brasil. Novamente, é papo de mulher, homens me desculpem. Sim, O que que acontece? Lá no Brasil, não sei se é a realidade da maioria da mulherada, mas a gente montava grupinhos de mulheres para fazer curso de automaquiagem. Então, mulheres de Calgary, façam grupinhos, né? Para vocês terem, de sim, fato, um curso de automaquiagem. Porque assim como a Su falou, talvez você contratar uma maquiadora para um evento especial não seja dentro da sua realidade, não esteja dentro da sua realidade ainda. Um dia ainda. estará, por gentileza, vamos trabalhar o psicológico também. Mas você já pode fazer em grupo, né, um curso de automaquiagem para Sim, você começar a cuidar de si. Né? Eu acho que perfeito. começar por isso, né? A gente começar a se cuidar, começar com a nossa autoestima, é o primeiro passo para muitas outras coisas boas acontecerem para nós. Assim como foi Com com a certeza. própria Su quando ela começou a enxergar nela mesma o potencial que ela tinha, né? Que uma vez que foi abalado por causa dessa vida no Canadá, uma Sim, vez que ela voltou a se enxergar, olha quantas portas se abriram. E hoje ela trabalha, nossa, por uma grande marca num local assim disputadíssimo. Isso para o seu currículo certamente é grandioso, né? E um cargo de gerente. E chegou aqui no sim. Canadá passando todas essas dificuldades. Então percebam só, que história, viu, Su? Ai, obrigada por me deixar compartilhar e eu espero que a minha história ela sirva de exemplo para vocês mudarem a chave, terem mais atenção e até de inspiração mesmo, porque a gente está aqui no mundo, uma para ajudar a outra e por favor, Exato. quem tiver qualquer dúvida, sinta-se à vontade para me perguntar qualquer coisa, porque eu estou super aberta para ajudar todo mundo. Uhum, perfeito. E eu, inclusive, vou deixar o Instagram da Su aqui na descrição. Basta você clicar aqui na flechinha embaixo para você ver o Instagram da Su. Clica. Se você quiser agendar seu horário ou começar a seguir o trabalho da Su, fica à vontade que o Instagram dela vai estar por aqui. E muito obrigada por você Muito compartilhar obrigada. um pouco da sua história. Nossa, foi realmente um baita de um insight, não apenas para quem é da área da maquiagem ou é da área de marketing, mas para todos nós, principalmente pela questão do inglês. Então, muito obrigada. Ai, obrigada você pelo convite, pela porta que você me abriu. Então, essa foi a história da Su. Eu espero que você verdadeiramente tenha absorvido algo de útil, especialmente a jornada dela com o inglês e também o fato dela ter conseguido superar todas essas primeiras dificuldades que, infelizmente, acontecem com
várias pessoas. Vários de nós, a gente já se sentiu dessa forma, né? Abalado por causa da questão do inglês, por não estar conseguindo o primeiro emprego. Então, a história da Su vem para realmente reforçar que basta você continuar perseverando no seu caminho que você vai alcançar o sucesso aqui no Canadá. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no canal, se inscreva por aqui. Tem um botão aqui embaixo, basta você clicar para você estar inscrito no nosso canal e tem um sininho aqui do lado. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!